bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Abapa. O podcast que a gente quer trazer o campo para a cidade e a cidade para o campo, dando voz a quem faz o agro acontecer e mostrando que quem faz o agro acontecer é muita gente. É produtor, é quem trabalha com máquina. Hoje a gente tem a Bruna aqui para poder contar a história. Então é isso. Meu nome é Camila de Carvalho. Eu sou advogada, trabalho em confinamento de gado há 7 anos, moro aqui no oeste da Bahia e é um prazer em receber a Bruna Oliveira. Vou até pegar aqui a colinha, mas é de que eu já conheço, né? Bruna Oliveira, ela é gerente de marketing na AgroSul, a concessionária da John Deere, aqui na região. Depois ela vai me explicar melhor, mas ela já atua em vários estados. É advogada, morou em São Paulo, formou em São Paulo. E está aqui há muitos anos já. Então, Bruna, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada por tirar um tempo. Eu sei que é precioso durante o Bahia Farm Show para vir aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, Camila. Obrigada por ter vindo aqui. Eu espero contribuir aí com o que a gente tem para falar sobre o agro. Sempre tem, com certeza. Recados paroquiais. Se você ainda não segue a Abapa nas redes sociais, procure por Abapa Algodão. E siga a gente por lá, acompanhe o que essa associação tem feito e já curte o vídeo aqui também, tá? Eu vou começar já do começo. Bruna, eu tinha certeza que você já tinha nascido em Barreiras, mas não, você veio lá do sul. Conta pra gente, da onde é que você veio, sua família veio, com quantos anos você veio pra cá? Certo. A minha família veio pra cá, pra região da Bahia, né, pro oeste baiano, nós viemos em 1988. Nós já tínhamos aqui alguns parentes morando aqui. O meu tio já morava aqui desde 85. E eu realmente nasci no Sul, nasci em 1985, que já revela a minha idade. Mas aí em 88, quando meu pai e minha mãe decidiram, vamos para a Bahia, foi quando eu vim para cá. Praticamente completei 3 anos na viagem. E desde então fui criada em Barreiras. Morei em Barreiras até os 16 anos de idade, quando fui fazer o 3º ano fora, estudei fora, fiz faculdade fora e voltei para trabalhar aqui de novo. Voltei para a terra. Bruna, eu perguntei isso para Alessandra e também quero saber de você. Se você teve aquela fase de adolescente rebelde que não quer ficar no interior, que não quer trabalhar com agro, que quer ficar em São Paulo, quer ficar nos grandes centros, como foi? Você teve essa fase ou não? Eu tive, como é que eu posso explicar assim? Lá em casa as coisas foram muito, muito claras. Quando quando já estava certo que a gente teria oportunidade de estudar fora se tivesse essa condição para isso. E o meu pai sempre foi muito direto com relação a isso. Ele falou assim, olha, você vai ter oportunidade. Então, vai estar nas suas mãos. Você faz o que quiser, mas tem que voltar com diploma. A regra era essa. E aí, esse sempre foi o nosso acordo. Dizer que teve aquela fase que, eu não quero voltar. Eu tive a fase assim, eu quero aproveitar. Eu tô aqui, eu vou aproveitar enquanto eu posso. Eu quero ver tudo que eu puder, eu quero conhecer tudo que eu puder. Eu vou fazer isso porque uma hora eu vou voltar. Assim, isso de voltar, eu acho que eu sempre tive na minha cabeça. Mas sim, o período em que eu tive, eu aproveitei. Posso dizer que aproveitei. Bom saber, né? Às vezes não foi um grande dilema para você. Eu já conversei em outro episódio que, para mim, eu vim para cá, eu não tenho esse mesmo histórico no agro que você, então eu sou da praia, sou de Ilhéus, vim para cá depois de formada para estudar para concurso e minha passagem aqui seria rápida, eu ia estudar e ir embora, né? Eu contava muito em passar rápido também, viu? E aí fui ficando e eu percebo que essa aceitação de ficar aqui, no começo foi um pouco mais difícil, mas que hoje em dia eu vejo como um caminho natural. Eu vejo também, eu entendo também a posição dos pais, tipo o Chico, né? E a Cecília, sua mãe, de ver talvez a dor no coração do filho e falar, não quero, eu quero seguir minha vida, eu quero fazer. Acho que a sucessão é muito forte na família de vocês, né? Da continuidade mesmo do negócio. Teve isso. Teve essa preocupação. Dizer assim que já era uma coisa, não, vai vir porque tem um negócio aqui. As coisas foram se construindo e muita coisa se construiu quando a gente estava fora, inclusive. Teve por exemplo, os meus irmãos já pegaram uma outra fase de negócio em que as coisas já estavam mais consolidadas. Já era mais certo, digamos assim. Comigo não. Chegou um ponto em que veio essa proposta.
eu estava estabilizada, eu tinha terminado a faculdade, eu tinha arranjado um emprego em São Paulo. E o meu pai chegou e falou assim, foi muito transparente. Eu quero que você escolha, eu te dou um ano para você escolher que caminho você quer seguir. E eu tive um ano para pensar. Eu poderia seguir, e pesou uma questão, também sou advogada, já estava trabalhando na área, trabalhava numa área que não era ligada ao agro, inclusive, era muito uma área ligada a direito empresarial e direito familiar. E uma das coisas que pesou foi, talvez isso nunca seja o meu negócio. Vou voltar e vou dar muitos passos para trás. Isso pesou bastante, levou um ano para tomar essa decisão. Mas eu assumi, eu falei, vou dar esses vários passos para trás. E hoje não me arrependo, porque eu acho que da história que eu percorri, eu tive muitas oportunidades nesses anos todos, desde 2010 para cá, de coisas que com certeza eu não teria vivido em a escolha de outro caminho. É claro que a vida não é feita de si, né? A gente não pode saber o que podia ter acontecido de um caminho ou do outro, mas com certeza o que eu vivi, eu tenho certeza que eu não teria vivido em outro lugar. Que legal. Eu gosto de escutar essas histórias e o que eu acho legal também, assim, a BAPA vem com esse projeto de comunicação, de estar mais presente. Eu sinto que muito puxado pelo fato de Alessandra estar na presidência e de Alessandra puxar isso, de ver a importância e já ser a segunda geração, né, que já é mais conectada com esse mundo online, que já vê mais importância nessa parte. Você também já é a segunda geração do negócio, que está muito bem consolidado, está indo, né, vocês já estão consolidados aqui na região há muito tempo. Como é que você enxerga essa sua presença como segunda geração nesse negócio, ainda com a primeira geração atuante? Porque seu pai não tem muita cara que tá tirando o chapéu, não. Ele vai continuar. Hoje a AgroSul, ela é formada, né, por dois sócios, tem o Chico e o Marcelino, os dois são atuantes no negócio, e nós temos a presença também de aí 2 membros da família, no caso somos eu e o Everton, que também acompanha o negócio. E eu acho que isso acontece muito, a gente vê pelo perfil da região aqui. Nós temos os nossos próprios, os produtores aqui da região, muitos vivem isso. Você tem 2 gerações, digamos, extremamente jovens. Por que você falar hoje, uma pessoa de 60, 70 anos, ela está na flor da idade ainda. Hoje, as pessoas chegam hoje muito bem aos 70, 75 anos, tranquilo. Então, são pessoas que estão ativas, são pessoas que, esses pioneiros, esses primeiros que vieram, estão ali no campo, eles estão no dia a dia, eles estão com poder decisório e eles está na mão deles decidir se eu abro um pouco mão ou não, porque eles estão perfeitamente bem para seguir tomando a decisão. E quem já está no negócio, essa segunda geração como nós, também já está ali há algum tempo. Inclusive, a gente já vem, eu até brinco assim, os millennials ficaram velhos agora, Sim. né? A gente já não é mais a bola da vez já não é mais a gente. A bola da vez é a geração Z. A gente já está na crise da meia-idade. Não tem... E os outros ainda estão atuantes. Acho que uma crise existencial, porque a gente está naquele meio termo, né? Então, assim, a gente vê... Eu acho que isso não é fácil de lidar. Mas uma vez que você encontra o caminho, a coisa vai funcionando. E isso é essencial. E a gente vê isso acontecendo em todo lugar. Nós temos muitos... A gente acompanha muito cliente, assim, e a gente vê isso. E é interessante ver. Você vê um senhor de 80 anos, ele dizendo assim, não, isso aqui eu vou deixar para o meu filho decidir. O filho que já está com 40 e poucos anos, mas ele sente, é o meu menino que está decidindo, mesmo assim. E é encontrar esse caminho de convivência, sabe? Não você encontrar esse meio termo, porque é enriquecedor. Ganhar espaço ali e tem espaço para as 2 gerações atuarem. Acho que isso é o diferencial e quem encontra esse caminho tem uma longevidade. Sim. Eu acho curioso, porque como não veio dessa tradição da empresa familiar, de trabalhar com a família, e hoje em dia eu trabalho em confinamento de gado, que trabalho com meu padrasto, trabalho com minha mãe no negócio, eu fico também pensando, tem os desafios, quem trabalha em uma empresa que tem familiar sabe os desafios que é, mas também a bênção que é, porque se você continuasse morando em São Paulo, você iria encontrar seu pai aos finais de semana,
não, nem isso, né? Seu pai aqui, você lá, você ia encontrar seus pais nas férias, ia ser uma relação distante, enquanto que a gente que trabalha, mesmo com todos esses desafios, a gente encontra todos os dias. Então, e a gente tem um contato com a figura profissional da nossa família que a gente não teria se a gente atuasse em outra profissão. E assim, tem hora que eu paro e olho assim e falo, que bênção trabalhar assim, né? Tem hora que eu grito também assim internamente, que é muito difícil, mas é muito bom também, eu sinto. Não, e a gente compara muito com o que eles passaram, porque nós estamos fazendo o caminho inverso. Eles fizeram, a gente brinca, eu e meu primo falamos que eles passaram por um trote que a gente não viveu. Assim, aquele trote ali une aquela geração que não tem ou igual. Une ou separa, Ou de, separa vez. de vez. Não tem. Então, eles viveram essa situação de largar uma família, largaram pai, mãe, e vieram para cá sozinhos, sem apoio. Hoje, nos deram essa condição de nós estamos aqui hoje confortáveis com o apoio deles. E nós já temos aí uma terceira geração que vem, que está também, e que a gente segue criando um ambiente confortável para que eles também fiquem aqui. Então, isso é interessante. É essa quebra, porque a gente tem esse respaldo que eles não tiveram. Eles vieram sozinhos, assim, a gente brinca até dessa contradição. Eles passaram por um trote que a gente não tem como passar igual. Nosso desafio é outro. Não, isso é verdade. Quando a gente escuta as histórias dos pioneiros, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui no podcast com o Humberto, que foi prefeito Luiz Eduardo Magalhães, ele contando aqui como foi no começo. Então, assim, a gente tem uma situação, uma posição muito privilegiada. A gente tem que reconhecer esse privilégio, que é muito grande. E eu queria que você contasse como foi a história da sua família, a história da AgroSul, da John Deere aqui na região, que está bem consolidada, que já ampliou para outros estados. Como foi essa chegada aqui? Vocês já vieram para cá, seu pai e seu tio já vieram para cá para abrir uma concessionária, ou a ideia veio depois? Como surgiu essa ideia? Como foi? Se tem uma coisa que eles nunca pensaram na vida, foi em vender máquina. Os dois, tanto meu pai quanto meu tio, eles vieram de uma escola de comércio, né? Eles fazem questão de enfatizar isso. O meu avô, ele era dono de uma espécie de mercearia, um pequeno comércio, um mercadinho local, que no Rio Grande do Sul se chama Bulicho. E ele criou todos os filhos dele assim. E aí eles seguiam o caminho, na época, que tinha para se seguir na região, faz um colégio agrícola, um técnico agrícola, se forma e, com sorte, consegue um emprego em alguma empresa, em alguma revenda, para vender insumo. Tanto um contra o outro conseguiram, na época, na Bayer. Os dois vêm dessa escola de multinacional, só que um mais agricultor até que o outro, no caso o Marcelino, sempre teve mais essa veia e veio para cá primeiro, veio com essa ideia e falou, não, vou tentar um caminho diferente. Veio para a Bahia para ser agricultor. Como todo mundo, com muita gente, em 85, construindo essa história. E veio, alguns anos depois, ele convidou o meu pai e falou assim, o que você acha de largar a Bayer e vir para cá também ser agricultor? Meu pai olha, ok, vamos seguir. O meu pai, ele gosta também muito, um agricultor também, mas também tem uma veia mais comercial, já pegou mais essa coisa ali da época do bulicho. Então, veio aqui para a região também, e nós começamos como agricultores. Então, todo o nosso início, a história das famílias aqui foi como agricultor. O negócio começou, na verdade, a AgroSul nasceu em 91, de uma forma assim, bem ao acaso, digamos assim. A AgroSul ela nasceu porque, na época, em 91, só tinha o Banco do Brasil em Barreiras, no centro de Barreiras. Quem conhece Barreiras sabe, ali perto da igreja ali da São João, era aquele único Banco do Brasil que tinha. E para você conseguir acesso ao banco, você chegava lá, você ficava o dia inteiro esperando, na fila. Existiam dificuldades, todo mundo morava nas fazendas, as pessoas não tinham endereço. Então, o pessoal precisava de endereço para poder
pegar financiamento no Banco do Brasil, precisavam de uma linha telefônica. Vários agricultores se reuniram, locaram uma salinha que era do lado do Banco do Brasil para ter um endereço e conseguiram uma linha telefônica. E colocaram lá. O problema é que, de todo mundo que fez o movimento, ninguém pagava o aluguel e não pagavam a linha telefônica. Aí meu pai e meu tio falaram, não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pagar o aluguel, vai pagar a linha telefônica aqui e vocês ficam usando. Então a ideia começou com um escritório assim, era um escritório que não fazia nada. Eles ficavam Escritório o dia fantasma. inteiro, era um escritório que eles ficavam o dia inteiro lá, esperando Sim. o Banco do Brasil, esperando para conseguir falar com algum gerente do Banco do Brasil e usava a linha telefônica e o endereço. E aí, segundo a história, segundo a lenda, passou um vendedor da Maná, da Adubos Maná na época, olha assim, o que é isso aqui que esse povo fica sentado aqui tomando café e chimarrão o dia inteiro? Ah, não, o pessoal fica aqui esperando. Ah, se eu deixar aqui um bloco de pedido, vocês fazem para mim? Vocês tiram para mim esse bloco? Meu pai e meu tio, a gente tira, a gente faz. O cara deixou o bloco, passou uma semana, eles ligaram, você pode vir buscar seu bloco, já está preenchido. Como assim está preenchido? Não, a gente já vendeu, você pode pegar aqui, pode entregar. E aí começou. Dali, passou um tempo com esse movimento, eles viraram, agora vamos formar uma empresa, né? Então, já que a gente está vendendo adubo, formaram a AgroSul, e a AgroSul nasceu dessa forma. Primeiro vendendo adubo Maná, sementes Pioneer, nessa lojinha do lado do Banco do Brasil, de 91 a 95. Em 95, foi um dos piores anos da agricultura no Brasil. Um ano em que muitas revendas no Brasil, as marcas, tinham ainda poucas marcas no Brasil. A marca que existia na época ainda não era John Deere, era SLC. E, inclusive, a revenda da região estava com problemas. E apareceu a oportunidade, falaram assim, tem aberta, tem uma revenda disponível. Vocês querem entrar nesse negócio? E eles falaram assim, mas a gente não sabe vender máquina. Como é que é para vender máquina? A gente sabe usar a máquina, mas a gente não sabe vender máquina. E o negócio apareceu. E eles ainda, ok, vamos ver, né, como é que é, vamos ver com a SLC. E ainda eles chegaram lá havia uma certa desconfiança, até por conta de não saber o cenário, muita revenda fechando. Aqui da região, as revendas daqui, acho que de outras marcas, estavam também trocando. E a gente, nossa, mas vai entrar nesse negócio sem saber o que é. Eles foram para o Sul, na época era SLC ainda, foram lá, olha, a gente, tá bom, a gente vamos encarar aqui o negócio, a gente assume. E a SLC, na época, só tinha para vender plantadeira e coletadeira, então não tinha outros equipamentos. Então, aí todo mundo falava, para vocês entrarem, vocês vão ter que vender trator, e a gente não tem, vocês vão ter que achar uma outra marca para vender trator. Quando eles chegaram para assinar o contrato da SLC, eles falaram, não, vocês não vão precisar se preocupar com isso, porque tem uma marca que está entrando no Brasil e ela está adquirindo uma parte da SLC, está adquirindo 20%. Então, vocês já vão nascer como uma concessionária SLC John Deere. Então, vocês vão poder vender tratores, os primeiros tratores que vão chegar no Brasil, já como SLC John Deere, já vão ser direcionados para as primeiras concessionárias que vão nascer como SLC John Deere. E aí a AgroSul nasceu em 95 como uma concessionária SLC John Deere. Nossa, que legal. Olha aí como são as coisas. Tudo bem que eu não sou da agricultura, né? Eu não venho da agricultura. Estou começando agora como apresentadora de podcast, mas eu não conhecia essa história eu sempre via assim por cima, mas nunca tinha parado para ouvir essa história. E que história legal. Eu nessas conversas, nessa minha vasta experiência de um dia como apresentadora de podcast, eu tenho percebido como a vida, ela traça caminhos, né, diferentes do que a gente tinha inicialmente planejado. Isso é muito legal de ouvir. E aí a gente vai de 95 para agora, 2025. A gente está aqui agora com John Deere, AgroSul, completamente consolidada no mercado, principalmente na parte de algodão. Você, como gerente de marketing, o que é que você pode nos falar da presença da John Deere aqui na região, no Brasil, principalmente no segmento do algodão? Hoje, assim, primeiro falando a nível mundial, né, o Brasil, ele
é o principal player agrícola e a nossa região hoje, ela já é consolidada, ela seria a segunda maior do Brasil. Você tem, claro, ali a região do Mato Grosso, que é uma região muito forte, é uma região muito grande, mas fora do Mato Grosso, a outra região que você vai ter é o Mato Piba. E quando se fala no Mato Piba, se fala em Bahia. A maioria, a grande parcela de representação dessa região está aqui. Está consolidada aqui na Bahia, no oeste baiano e também no estado do Piauí agora, principalmente ali sul do Piauí, essa região que está mais próxima aqui da gente e esse pedacinho do Tocantins. Então, acho que em termos de relevância, essa região se consolidou muito forte. E ela é uma região que se consolidou com um perfil muito diferente do resto do Brasil. E nós, assim, a gente brinca, o Chico fala, ele agradece todos os dias, dou graças a Deus de estar aqui, de estar nessa região, pelo perfil que ela tem, pela forma como ela trabalha. Eu só não... Você repete um pouquinho da pergunta? Queria saber como está consolidada a John Deere no mercado do algodão, daqui da região e também do país como um todo, entendeu? Certo. Porque a gente, hoje em dia, quando a gente pensa em máquina agrícola, para o algodão, a John Deere, de fato, tem uma liderança no mercado, mas para o algodão em si, acho que tem essa diferença ainda maior, um market share maior. E era isso que eu queria ver, escutar da gerente de marketing, o que é que você enxerga, como é que está de fato, se é uma sensação ou se de fato isso se reflete em números, como é que está? Sim. Não. Realmente, a John Deere, ela tem como do princípio dela, né? Ela tem de todas as culturas. Ela está aliada ao campo, a quem produz. E ela tem o portfólio para todo tipo de cultura. Algodão, principalmente, assim como tem mesmo para as culturas mais específicas, a John Deere, ela tem a tecnologia. E para o algodão, ela nunca largou o algodão, digamos assim. Ela nunca abriu mão, porque ela tem esse perfil. Se tem a cultura, ela vai investir, mesmo que sejam poucos produtores. A gente vinha conversando hoje. É uma cultura mais restrita, ela é uma cultura que fica na mão, ela não é uma cultura que fica na mão de muitos produtores, ou não é uma cultura que está em muitos países. Mesmo assim, ela é uma cultura que demanda uma tecnologia, que demanda um equipamento específico, e a John Deere, ela segue investindo. Então, ela não só desenvolveu um equipamento, ela desenvolveu várias soluções e ela seguiu investindo, desenvolvendo, pesquisando, buscando outras soluções para trazer. Então, isso fez com que ela consolidasse no mercado. Essa insistência, porque é o core dela. O core dela não é produzir outros. A John Deere não é uma empresa hoje que, se você olhar o portfólio dela, ela está ligada estritamente a essa produção de maquinário pesado, tecnologia com maquinário, aliado ao maquinário pesado. Então, o core dela estar nessas funções ligadas à terra. Então, ela não vai abrir mão de porque uma cultura é mais difícil, é muito específica, não compensa para ela ter um produto. Não é dessa forma como ela veio, porque sendo uma cultura, sendo uma produção que alimenta, que sustenta o mundo que vem da agricultura, ela vai estar envolvida. E isso faz com que ela invista. Então, realmente, isso, consequentemente, reflete no market share. Sim. Manter essa pesquisa. Porque não é só você lançar um equipamento. Lançar um equipamento por lançar um produto, qualquer um pode fazer. Seguir investindo, seguir desenvolvendo aquilo, otimizando, pesquisando, trazendo melhoria, inovando, não é todo mundo que faz. Entendi. A gente conversou um pouco antes de começar e para a Bruna isso já é um assunto superado, acho que principalmente porque você está no dia a dia. Mas eu acho que é um fato curioso e eu queria que você contasse um pouco daqueles fardos cilíndricos, da tecnologia que a AgroSul trouxe, que por muito tempo, era basicamente tinha patente para poder fazer para poder ter aquela embalagem, e se manter no fardo cilíndrico, e também para quem realmente caiu de paraquedas nesse podcast, não sabe do que eu estou falando, só explicar qual seria a diferença do fardo cilíndrico para o fardo retangular e qual é a vantagem dele para o produtor na lavoura, como é que funciona isso?
A tecnologia do fardo, do cilíndrico, né? Que eles brincam assim, é o fardinho de algodão, Sim. né? O fardinho de DIN não tem nada. Enorme. Mas ele é um fardo mais compacto, ele é um fardo menor do que o fardo quadrado. A diferença é que ele, primeiro, quando ele já está sendo colhido, ele tem uma pressão menor na máquina e, consequentemente, uma compactação do solo menor, porque a máquina está trabalhando, como ela é uma fábrica a céu aberto, ela está fazendo a operação de colher, desfibrilar ali a pluma, né? Tirar a pluma para ir formando esse fardo. E enquanto ela está colhendo, ela está carregando esse peso dentro dela. Ou seja, vai formando uma compactação no solo. Quanto mais peso ela carrega, maior consumo de combustível, maior compactação do solo. Então, quanto mais rápido ela consegue soltar esses fardos menores, melhor a produtividade dela, consegue render mais. Fora isso, esse algodão, uma vez como o algodão é extremamente delicado, ele é um produto final, ele precisa ser conservada a qualidade, fibra, pureza. Uma vez que ele é envelopado, ele já sai da máquina envelopado, ele sai protegido, compacto, ele não vai se desfazer com facilidade, e isso facilita com a logística, o carregamento. Você pode, como ele é um fardo mais compacto, menor, ele pode ser carregado para qualquer lugar. Ele tem mais formas de carregar, digamos assim, é mais fácil carregar com uma empilhadeira, ele demanda menos maquinário. O fato dessa máquina vir, nós brincamos que a Cotton, a Cotton Picker, que veio a partir da linha 6, da 600, da 700, ela praticamente matou um mercado de tratores para nós, porque ela tirou as prensas da fazenda, porque era o que tinha. Você tinha uma operação antes para colher algodão com 2, 3 tratores ligados a uma máquina, porque colhia, tinha que prensar o fardo, deixar no campo para daí poder recolher com o caminhão. Agora não, ele só solta, vem lá uma empilhadeira, busca e põe no caminhão e tchau. Então, tem toda essa facilidade de logística, essa velocidade que ganha. Eu acredito que essa seja a principal melhoria desse fardo. E rastreabilidade, fora toda outro embarque de tecnologia que veio com isso. Entendi. Engraçado você falar assim de fardinho, porque dá a impressão que é um negocinho que você vai carregar na bolsa. Quem sabe como é que é gigante, né? Tá lá carregado com empilhadeira. E Bruna, outro tema assim que é muito relevante da AgroSul, do negócio de vocês para a região, é o centro de treinamento. Eu queria que você contasse um pouco mais de como surgiu essa ideia desse centro de treinamento com a BAPA e como é que foi que começou ele aqui. O centro de treinamento, ele começou como uma ideia. Em 2010, foi uma conversa. Na época, o presidente da ABAPA era o João Carlos Jacobsen, e eles estavam em um evento, ele e o Chico, e ele mencionou, ele falou, nós estamos recebendo, as máquinas justamente começaram a chegar, essas máquinas do fardo cilíndrico começaram a chegar no Brasil, e ele falou, a gente está colocando isso no campo, e na outra ponta não tem quem opere. Nós temos um gargalo, porque tem muita gente, tem gente disponível para trabalhar, mas não necessariamente uma pessoa que esteja preparada para operar, seja qualquer maquinário, seja essa que nós estamos colocando no campo agora, seja um trator. A gente fala, não tem uma autoescola que te ensine a operar trator, e não é só ligar o trator, tem todo digamos, tem todo um manual em torno do trator para ele trabalhar. E aí ele falou, nós não temos pessoas preparadas hoje para operação da máquina, a operação em si. E vocês podiam ensinar. E a gente pode ensinar. A gente está colocando essa máquina no mercado e não ensina as pessoas a operarem. E dessa conversa surgiu a ideia de começamos com cursos básicos e aí foi se construindo e formando o centro. Aí veio a ideia em 2010, vamos formar um centro de treinamento, parceiros de tecnologia. A John Deere apoia o centro, essa é uma parceria que ela tem a nível nacional, inclusive, ela tem com outros, mas aqui hoje na região é a parceria mais forte, a mais antiga também,
que ela tem. Ela tem outros centros que foram abertos no Mato Grosso, no Goiás, mas o daqui, da Bahia, é o mais antigo, que é mantido há mais tempo, com maior volume de alunos treinados também. Essa parceria foi junto com o Senar de Barreiras, também na época, foi assinado. E foi daí que começou esse trabalho de formação dessa mão de obra qualificada para operação da máquina, ensinando, então, não só o ligar, o desligar da máquina, mas também ensinando a manutenção básica da máquina, calibração, configuração, tudo isso que é essencial para que a máquina entregue tudo que ela promete no campo. Entendi. Bruna, e quais são os cursos, além do curso da máquina em si, mais voltado para o algodão, é um projeto com a BAPA, certo? Isso. Mas além desse curso com a máquina específica, quais são os outros cursos disponíveis no centro de treinamento? Os principais cursos de formação são, então, os cursos de operadores, né, de maquinário, e aí qualquer maquinário ligado à fazenda. Então, você tem os cursos de operação de trator, plantadeira, pulverização, colheitadeira, os cursos ligados à área de algodão, principalmente usinagem de algodão. Então, você tem a área da operação da algodoeira, classificação, tem operação questões de segurança, outras operações da fazenda, como pulverização aérea, também são dadas do centro de treinamento. Para quem tem pivô, para a área de irrigação, tem cursos de manutenção e operação de pivô, que são feitos pela Vale. Temos o centro também oferece com parceria para operação de caminhões através da Volvo. Tem principalmente a parte de tecnologia em pneus, que é uma coisa que o pessoal às vezes não liga muito, mas impacta muito no equipamento. Você ter, seja o equipamento que for, seja um veículo leve, um veículo pesado, você ter uma calibração errada de um pneu, uma configuração errada. Então, você tem ali uma Pirelli que está, hoje Prometion, que tá ali também oferecendo curso para essa linha. Então, tem uma gama de cursos, e fora os cursos de tecnologia, que são ligados para monitoramento, acompanhamento dos dados da lavoura, que hoje é essencial também para o planejamento e para o segmento da lavoura. Perfeito. E você já me antecipou que uma pergunta que eu ia fazer era justamente sobre essa conexão de diversas empresas. E você já falou na sua resposta aí. E acho que parte muito de como surgiu a ideia do centro de treinamento, né? São produtores, querendo ou não, que estão no dia a dia e que, diante da necessidade, surgiu da necessidade para realmente a execução. E é muito legal que essa parceria já tem quantos anos, Bruna? Desde 2010, então 15 anos. 15. Nós duas somos advogadas, tem um certo delay aí para poder fazer a conta, mas a gente chega na conta, então tudo certo. Então é isso, Bruna. Eu fico muito feliz por essa conversa com você. Foi muito bom aqui poder escutar um pouco. A gente está tentando escutar mais a segunda geração, mas também escutar também a primeira. E o que a gente tem observado aqui é que não é uma questão de ruptura, não é a segunda, porque quando a gente vai falar é muito assim, a segunda geração está querendo tomar conta, e não é isso, eu tenho visto, né, eu tenho observado uma segunda geração muito mais madura do que um tempo atrás, esses velhos não sabem de nada. Eu tenho sentido muito mais essa questão do respeito, de ver, né, o respeito, a admiração pelo quem veio antes, entender as conexões, entender as dificuldades que passaram, o trote que a gente não passou e o porquê muitas vezes pensam assim. Você avalia como nesse cenário a questão da comunicação, de que a gente tenta, né, aqui, por exemplo, uma tentativa de fazer a comunicação, enquanto que a primeira geração tem um pouco mais de resistência. Como é que você enxerga isso, a comunicação na cotonicultura, assim? Se a gente está no caminho certo, se a gente tem que fazer mais, se não precisa comunicar, se é só falar com os nossos, como é que você enxerga isso? Eu vejo que eu acho que a comunicação do agro como um todo, né, a gente olha, o caminho com certeza é esse, e ele tem que ser um caminho muito amplo, porque nós temos que falar hoje, como a gente falou, a gente tem várias gerações ali e cada uma se comunica de forma diferente, e a gente tem que falar de forma diferente com cada uma. A verdade é essa, é que você estava falando agora sobre esse gap geracional, e eu lembro de o Paulo Herman, que é ex-presidente da John Deere Nacional, e ele tem uma frase que ele fala nas entrevistas dele, que
Ele fala, jovem sempre foi problema. Aí ele falava, quando eu era jovem, ele fala, nos anos 70, meu pai olhava para mim e falava, isso daí não vai dar em nada. Então, assim, todo mundo, e hoje a gente também olha para um adolescente e fala assim, vixe, olha, esquecendo que até ontem nós éramos adolescentes também. Então, tem esse gap e cada geração se comunica diferente. Então, cada forma, não se cansar de comunicar. Se o podcast chega para um público, para outro público chega de outra forma, vamos fazer também de outra forma, não eliminar as formas. Acho isso que é importante. A gente não pode dizer, não, agora vai ser só dessa forma que a gente vai se comunicar. Não, tem que ter de todas as formas. Sim. Se para um ainda é ir lá conversar pessoalmente, explicar, essa vai ser a forma. Se para outro é através de uma mídia, é através de vídeo, é através de uma outra mensagem, vamos usar uma outra mensagem, usar todos os meios possíveis, abraçar mais, para ter um alcance cada vez maior e conseguir atingir todas as gerações. Perfeito. Eu enxergo que também é esse o caminho. Acho que um amadurecimento, né? De entender que é necessário essas várias formas de comunicação. E agora, encerrando esse momento, eu queria já te agradecer desde antes, mas a gente tem o momento conexão, que é a reformulação do De Frente com Marília Gabriela, que é o De Frente com Camila. Nossa! Que é um bate-bola. Vou fazer 5 perguntas super rápidas para você me responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá certo? Primeiro, uma inspiração. A inspiração é a família. Família? É a família. Muito bem, muito bem. A segunda pergunta é um lugar para você. Nossa, o mundo como um todo. Eu adoro viajar. Finalmente, até agora meus entrevistados só responderam Luiz Eduardo Magalhães. Tudo bem, ou seja, uma que não foi puxar saco, mas tudo bem. Assim, sendo para viajar. Tá, qualquer lugar, perfeito. Terceira pergunta, um valor inegociável para você. Honestidade. Honestidade, muito bem. Um sonho. Viajar. Um sonho. Assim, são vários. É difícil escolher um. Assim, dizer assim, um sonho que eu esteja para realizar. Assim, agora, no momento, aí seria uma coisa bem pessoal. Pode né? ser de trabalho também, mas pode ser pessoal. Eu tenho um sonho assim de profissional, realmente de um crescimento nosso, assim, de uma mais, Bruna, mais só um segundo aqui, a AgroSul já está aonde, por favor? Já tem quantas lojas? Hoje a AgroSul tem 8 lojas, mas acho que assim, pra gente conseguir, tem ainda dentro do espaço que nós temos espaço sim, para ter uma amplitude maior, né? Para atender a região, abraçar a região como um todo. Entendeu, gente? É por isso que eles têm por isso que eles têm 8 lojas, porque eles estão sempre querendo melhorar, entendeu? Mas e para finalizar, o que é que você espera? Como é que você imagina o futuro da Bapa? O que é que você acha que o caminho que a Bapa deve trilhar aí nos próximos anos? Eu vejo que hoje, assim, olhando um pouco de fora, para a Bapa, ela consegue trazer e tem que trazer muito, trazer mais gente para dentro, assim, mais gente do próprio algodão, Sim. Conseguir colocar mais pessoas que ser mais participativas dos próprios produtores estarem mais envolvidos, porque eu acho que ela é uma associação que ela trabalha muito pela região. A gente vê aí o que a Bapa consegue fazer, se tem um movimento aqui na nossa região que funciona muito bem, é esse movimento associativo. A gente vê o trabalho que foi feito pelas estradas, é incrível. Assim, você não tem um trabalho igual em outras regiões do Brasil. E isso foi feito pelas associações aqui, foi capitaneado pela Bapa. Então, esse trabalho
que a gente brinca assim, é um trabalho que é feito na veia da região. Esse é uma coisa que precisa ser bem abraçada pelos produtores, com orgulho de que isso é feito, que é entregue para a região, ser defendido, bastante defendido nesse ponto. E como é que eu posso dizer? Acho que isso se consolidar como essa força, sabe? Se consolidar como essa força que vem mudando a região, crescendo. de fato. Isso. Eu vejo, eu não... Acho que sem briga, tá sempre aliado com... a ABAPA tem um alinhamento muito bom com todas as associações aqui da região e faz um trabalho excepcional. E acho que mostrar e abraçar que principalmente os produtores de algodão, quem vem não se intimide ou não quer entrar num movimento associativo porque é uma coisa chata. Não, é uma coisa boa, é uma coisa que traz necessária. Então, abraçar, esteja envolvido, esteja ali dentro, acompanhando o que está acontecendo. Perfeito. Ajude nas decisões, mas seja participativo, isso é muito importante. Perfeito. E assim, na verdade é que a gente, né, fora daqui da região, a gente vê muitas entidades apenas figurativas. E não é o caso da ABAPA, né? A ABAPA realmente está atuante e isso é muito legal de ver. Então, pessoal, muito obrigada. Queria agradecer a todos por estarem nos ouvindo. Queria agradecer em primeiro lugar a Bruna, mas antes eu queria dar um presente da ABAPA. Vou pedir aqui aos meus paquitos para me entregarem o presente, porque eu sou, né, aqui, apresentadora. Muito obrigada. Bruna, deixa eu botar até virado para cá. Esse aqui é um livro, Agricultura da Bahia, com fotos de Rui Rezende e a Georgina Mainart, que é uma jornalista muito voltada para o agro, faz um trabalho muito legal. Então é um presente da ABAPA para você. Eu agradeço muito, muito obrigada. Conheço bastante o trabalho do Rui. Olha, excelente presente. Muito obrigada. Obrigada por decorar a sua casa, esse livro lindo. E, pessoal, muito obrigada por mais um episódio aqui do Conexão ABAPA. Espero vocês no próximo episódio e até mais. Obrigada.